Capítulo 36, exercício 15. Quais são os valores de VR e VC se a frequência da FEM na figura X3615 é de 10 kHz? Bem, esse é um exercício razoavelmente simples. A ideia é eu tenho um circuito de corrente alternada com um resistor e um capacitor de 150 ohms e o capacitor 80 nanofarads. E a ideia é a caracterização do circuito, quem é a corrente de resposta, em função da corrente a gente vai ter o VR e o VC e assim por diante. A gente começa, claro, calculando o nosso ômega. O ômega vai ser importante para as reatâncias. O que a gente tem aqui é o F, que é o 10 kHz, 10 quilociclos por segundo. A cada ciclo a gente caracteriza ele como um ângulo de 2π. Então o ômega fica 2π 2π vezes F radianos por segundo. No caso 2π vezes 10, a gente mantém o 20π para fazer as contas depois. Então fica 20π vezes 10 a 3 radianos por segundo, é a frequência angular de oscilação do nosso circuito. Bem, com isso, é claro, a gente calcula a reatância capacitiva. Claro, o único elemento que a gente tem no circuito que não o resistor é o capacitor, né? A gente não tem indutor, a reatância indutiva é zero. Dessa forma, a reatância capacitiva é 1 sobre ômega C, isso é 1 sobre 20π vezes 10 a 3, que é o ômega, vezes 80 nanofarads, isso é 80 vezes 10 a menos 9. Assim, a reatância capacitiva é de 200 ohms, certo? Com isso, a gente calcula a impedância do circuito, já que a resistência a gente tem 150 e agora a gente calculou a reatância capacitiva. Então ele fica a raiz de R quadrado mais XC ao quadrado, isso é raiz de 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado, isso dá 250 ohms, é a impedância do circuito. Conhecendo a impedância do circuito, a gente pode calcular a amplitude da corrente. A amplitude da corrente vai ser a amplitude da FEM sobre a impedância, isso é 10 dividido por 250. Consequentemente, o pico, né, da corrente, ou amplitude da corrente, é de 40 mA. Bem, conhecendo a amplitude da corrente, conhecendo a resistência, a gente pode calcular a amplitude do VR, né, da tensão sobre resistência, que é o que basicamente a gente quer no problema. Isso vai dar 150 vezes 40 vezes 10 a menos 3, né? 40 miliamperes, que é a corrente. Consequentemente, o nosso VR é 6 volts. O VC é a mesma coisa, a reatância capacitiva, claro, não da resistência, mas a reatância capacitiva vezes a corrente. Isso é 200 vezes 40 vezes 10 a menos 3, isso nos dá 8 milivolts, é o nosso VC. Bem, a gente pode até completar esse problema. A gente completa esse problema caracterizando, por exemplo, a corrente e as DDP no tempo. E a gente faz isso calculando o ângulo de fase entre a corrente e a tensão. E a partir daí, caracterizando a corrente no tempo e, consequentemente, o resto também. Então vamos lá. Quem é a tangente de φ não tem o XL, é zero, então fica menos XC sobre R, isso é menos 200 sobre 150. A nossa tangente de φ é menos 1,33, isso é o nosso φ é de menos 0,93 radianos. Esse é o ângulo de fase entre a corrente e a FEM do circuito, certo? A diferença de fase entre os dois. Com isso a gente consegue caracterizar a nossa corrente. Nossa corrente fica 40 vezes o cosseno de ômega t menos φ, né? É o IM, cosseno de ômega t menos φ, é a diferença de fase entre a corrente e a tensão, que é de ômega t, e a FEM, que é de ômega t. Então, menos φ, como φ é negativo, fica cosseno de mais de 0,93. Esse mais 0,93 significa que a corrente está adiantada com relação à tensão. A fase da tensão é zero, que não é no tempo, e a fase da corrente é mais 0,93, quer dizer que a corrente está adiantada com relação à tensão, que é a característica do capacitor. O capacitor adianta a corrente. A amplitude da corrente é de 40 miliamperes e a gente mantém a unidade
em 40 miliamperes, certo? E, bom, a partir daí a gente tem condição de caracterizar o VR no tempo. A gente sabe que a DDP no resistor vai estar em fase com a corrente. Então a fase do cosseno é a mesma no VR e da corrente. Aí a amplitude do VR a gente já calculou, é 6 volts. Então nosso VR fica 6 cosseno de ômega t mais 0,93 volts. É o nosso, como o VR varia no tempo. E o VC é a mesma coisa. A amplitude é 8 volts, só que o nosso VC está atrasado em π/2 com relação à corrente. Já que a capacitor adianta a corrente, o VC fica atrasado com relação à corrente em π/2. Então essa aqui é a fase da corrente, ômega t mais 0,93, e a fase do VC vai ser a fase da corrente menos π/2. Então essa expressão caracteriza a diferença potencial no capacitor em função do tempo. É isso.